Oi, Pedro. Olá, Podemos Bacarim. Boa começar? tarde. Boa Boa tarde. tarde. Como é que você está, Pedro? Tudo certo, Bacarim. Boa tarde a todos os internautas, a todos os amigos que nos acompanham aqui, né? E, Bacarim, hoje, segunda-feira, né, a gente vai estar tratando o tema de política habitacional. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu só queria fazer uma pergunta a todos que nos acompanham. Se a gente perguntar o que a gente quer para Jaboticabal ou mesmo para o Brasil, geralmente a resposta vai ser: eu quero mais segurança, eu quero saúde, eu quero educação, eu quero emprego. E todas essas políticas, ao meu ver, estão dentro dessa política que se chama política habitacional. E aí, trazendo essa temática, eu quero te perguntar, Bacarim, lá em 89, quando você foi prefeito, eu sei que você teve um pioneirismo em implantar muita política habitacional em Jaboticabal. E assim, eu quero perguntar, qual que foi a novidade que você implantou lá atrás? Pedro, bom, primeiro cumprimentar a todos que estão nos seguindo, estão nos acompanhando. Muito bacana, não é? O debate está muito legal. E quando você fala que a habitação está relacionado com uma série de questões, está relacionado também com a questão da segurança da pessoa, né? A segurança em si, em geral, e a segurança da pessoa. A pessoa se sente com uma conquista, sente mais realizada, deixa de pagar aluguel, né? E se você tiver uma prestação condizente com a renda das pessoas, sobra mais dinheiro para outras necessidades. Então, a habitação o sonho da casa própria é um sonho que nós temos que procurar realizar para todo mundo, tentar democratizar. E não é tão simples, né, Pedro? Quando a gente vê o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América, né, o país mais rico do mundo e um dos países com renda per capita, uma das maiores do mundo, eles não resolveram esse problema habitacional. Tem muita gente morando na rua, muita gente morando em lugar improvisado. Então, não é uma coisa trivial, não é algo que a sociedade, sem política pública, se resolve. Então, a gente tem que perceber isso. Bom, quando a gente assumiu a prefeitura, nós tínhamos, naquela oportunidade, duas possibilidades de financiamento de habitação. Uma do governo do Estado, que é através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbanização, né, a CDHU, que está muito mal das pernas hoje, né? E a outra dos órgãos federais, né? Então, ainda existiam as Coabs, que não existem mais. Então, a última Coab aqui em Jaboticabal é a Coab 3, que foi construída, entregue no meu governo, em 1989, mas construída em 88. Então, que era a Companhia Habitacional, que era um órgão federal. Bom, e nós iniciamos algumas políticas locais, né? Então, nós compramos um terreno, desapropriamos uma área e iniciamos um projeto de mutirão de construção. O que é isso, né? Organizar a população. Nós organizamos 8 grupos, eu não lembro direito o número de casas que tem no 1º de maio, em torno de 500. Dividimos em 8 grupos. Então, cada um desses grupos começou a construir todas as casas do grupo. Vamos imaginar aí 60 casas, né? Mais ou menos por aí. Eu acho que era isso. Então, 60 famílias construindo desde o alicerce, todo mundo junto, até a cumeira da casa. E depois sorteava. Foi um mutirão mesmo, né? E a família escolhia a casa daquelas 60. Então, foi um processo de construção, ou seja, as pessoas participaram, e isso eles pagaram, né, por isso, porque eles deram o seu trabalho para. E isso barateia muito a construção civil, porque na construção civil, cerca de metade do custo é justamente mão de obra. Então, o próprio pessoal entrou com mão de obra. E nós procuramos também reduzir o custo do material da construção. Como é que nós fizemos isso? Nós implantamos uma fábrica, compramos uma fábrica de blocos e outros pré-moldados de cimento, em que eles construíam os blocos das suas casas e levavam para o mutirão, né? Era perto do Parque 1º de Maio, né? Hoje a gente chama mutirão do Parque 1º de Maio.
Então, houve essa opção. Então, nós conseguimos fazer uma construção acessível a famílias com renda muito baixa. E foi um processo muito interessante, Pedro, porque, além da própria construção das casas em si, nós levamos outras políticas. Então, Sim. As crianças, né? As famílias iam lá, tinha um monte de criança. O que fazer no sábado e domingo, né? Era no sábado. Então, a gente tinha uma creche. Nós organizamos uma creche, então as crianças ficavam na creche, tínhamos o pessoal da prefeitura, estagiários de faculdade com a gente, organizamos ações de saúde pública, né? Fomos verificando se havia algum problema de saúde entre as pessoas. Então, fomos contemplando as pessoas com uma série de políticas que os promoviam. E, além do que, você estimulou a organização popular, né? As pessoas Sim. se organizaram em forma de mutirão. Então, essa foi uma política muito importante que nós fizemos e que hoje existem quase 500 famílias. Existem mais, Pedro, porque algumas casas dividiram e tem mais gente lá, né? Então, mais de 500 famílias que moram. Uma outra política que era muito importante também, com menos envolvimento financeiro da prefeitura, é o que a gente chamou de política de autoconstrução assistida. Mas que o pessoal preferia chamar de planta popular. O que seria isso? O que seria isso? É o seguinte, você tem uma série de burocracias, uma série de custos, né? Junto à prefeitura e junto a profissionais da área, engenheiros, para você aprovar uma planta de casa. Então, a prefeitura patrocinava tudo isso, né? Ela fornecia a planta através de um convênio com a Associação de Engenheiros da cidade e orientava a construção, inclusive pensando na salubridade da casa. Às vezes as pessoas constroem as casas e não tomam cuidado com a salubridade. Então, a gente concedia essa planta de autoconstrução assistida. O pessoal fala, ganhei uma planta. Tudo bem, né? É o diálogo que a gente tem que estabelecer com a população. Né? A gente fala uma coisa e a população tem o seu linguajar. A gente tem que ter muito respeito por isso, né? Com certeza. E isso deu muito certo também, viu? Nós conseguimos em vários bairros, pessoas já tinham terreno, isso foi um pontapé importante para muita gente fazer sua casa própria. Uau, Bacarin, muito foi feito, hein? E assim, aquela minha primeira fala, a gente vê como realmente a política habitacional, ela estimula a geração de emprego, ela estimula a questão da segurança, da questão da educação, que os pais estavam indo ali, os responsáveis, trabalhar nesse mutirão de pessoas que estão construindo algo, ou seja, participando e já sendo dono. Então, trabalha todos esses pilares importantes que a gente quer novamente forte na nossa cidade. E, Bacarin, quero fazer uma pergunta ainda para a gente avançar aqui nesse bate-papo. Como que está hoje a política habitacional no Brasil? Bom, nós temos do governo do Estado. O governo do Estado está o financiamento habitacional está muito pequeno, né? E no governo federal, nós tivemos um período muito, muito bom, boom habitacional no Brasil. Jaboticabal passou por isso, né? Se nós pegarmos o número de bairros novos de Jaboticabal desse século, né? Morada Nova, São José, vários bairros que foram construídos nesse século, predinhos também, contaram com financiamentos, especialmente do governo federal. O programa mais famoso foi Minha Casa Minha Vida, né, que concedia um subsídio de até R$25 mil por pessoa. Então, a pessoa tinha um terreno, fazia o projeto junto à Caixa Econômica Federal e, dependendo da sua renda, recebia um valor para bancar uma parte da construção, um valor muito importante, até R$25 mil. Puxa. Então, tem um financiamento da Caixa Econômica Federal. Agora, esse tipo de política que a gente tem que procurar obter esses financiamentos, existem, mas não com a pujança que já teve num determinado momento no país, né? Então, a gente tem que voltar a procurar alternativas nesse momento. E, Bacarin, o que pode ser feito para Jaboticabal? Bom, primeiro, eu imagino que a gente tem que procurar trabalhar com lotes menores, né? Fazer loteamentos populares com
um número de 200 casas, 300 casas, inclusive nos 2 distritos. Aliás, todo mundo sabe em Jaboticabal, não é? Os desavisados não sabem. Nos distritos existem 3 conjuntos habitacionais. Um em Córrego Rico, 2 em Córrego Rico e um em Lusitânia. Talvez por coincidência, voltou. Na minha época, e o segundo na administração da Maria Carlota. Então, o Córrego Rico, os conjuntos habitacionais, os 2, foram feitos nos governos do PT. E de Lusitânia, as 37 casas que tem em Lusitânia, que praticamente dobrou o número de casas de Lusitânia, foi feito na época da Maria Carlota, com dinheiro aí do CDHU. Né? Do CDHU. CDHU. Então, nós temos que pensar nisso. Você fazer também nos distritos, em Lusitânia, a prefeitura tem área disponível, talvez fazer o lote urbanizado. O que seria o lote urbanizado? Você fazer todas as benfeitorias do lote e já abater, portanto, o custo para as pessoas e as pessoas construírem suas casas. Então, essa é uma política que dá certo. Então, nós estamos pensando em fazer isso. Temos que pensar em obter recursos do governo estadual, do governo federal, para implantar mais conjuntos habitacionais na cidade. Especialmente, talvez se tiver um grupo de pessoas que topem, né? Não sei se a realidade hoje indica isso, que topem fazer mutirão, vamos fazer mutirão novamente, sem problema, né? Mas hoje talvez a gente não consiga essa mobilização. É de se pensar, de conversar com a população. Sim. E fazer esses conjuntos habitacionais menores, com até 200 casas, com toda a infraestrutura, com recursos federais, estaduais e com uma grande participação da prefeitura. Mas será que tem demanda por casa? Será que ainda tem gente precisando de casa? Porque nós tivemos, né? Temos 3 coabs, um conjunto CDHU, vários predinhos que foram feitos com recursos públicos. O pessoal chama de predinhos, né? Na cidade. Será que ainda há necessidade de moradia popular em Jaboticabal? Eu diria que há. Né? Eu não tenho uma estimativa precisa da demanda por habitação. Cresceu muito, expandiu muito, muita gente tem mais casa, né? Mais gente tem casa hoje, mas basta andar em alguns bairros na cidade que a gente vê condições precárias de moradia. Então, um terreno pequeno, um terreno de 150 metros, às vezes com 4 famílias dividindo esse terreno, né? Vai improvisando, vai dando um jeito, as pessoas dão um jeito, mas seria bom que a gente atendesse essas pessoas com uma habitação única por terreno. Então, Sim. Há uma demanda em Jaboticabal que eu imagino que não é explosiva, mas não é desprezível, e a gente tem que procurar atender. E outra coisa, Pedro, falando em habitação, além das propostas de habitação popular, nós temos que pensar em inovações ligadas ao ambiente. Tá? Tem estimular o uso de energia solar, o aproveitamento da água da chuva, tem várias políticas, tá? Quando as pessoas constroem, estimular que as pessoas deixem uma parte sem cimentar, para absorver a água ali, para a água não correr para a galeria pluvial, correr para baixo é evidente que ela vai correr. Correr para a galeria, a lei da gravidade, né? Correr para as galerias pluviais, né? Então, fazer estava pensando uma feira da casa moderna, trazer empresas que geram novas tecnologias mais amigáveis com o ambiente, porque há também uma demanda da sociedade por isso. Além da questão da moradia popular, há pessoas que querem ter uma casa mais adaptada às condições ambientais e com melhor condição de calor, né? Nós vivemos numa cidade, aliás, novembro estava meio ameno, agora veio com tudo, cara. Veio com tudo, chegou o calorzão. É isso aí. E, Bacarin, essa questão que você coloca é a questão de você trazer
uma política sustentável mesmo, pensando na sua casa, né? A sua casa se relacionar com o meio ambiente. Muito importante, muito atual, né? Esse debate que você traz, Bacarin. Olha, eu entendo a questão ambiental. A posição política dos governantes é importante, né? Essa vitória do Biden nos Estados Unidos, né? Eles são um alento para a questão ambiental no mundo, porque o Trump rompeu com o Tratado de Paris, né? Não queria, ele nega o aquecimento global, né? E o Biden já quer refazer o acordo dos Estados Unidos participar das políticas de mitigação dos gases de efeito de estufa. Isso é uma via. Mas a outra via que eu aposto muito é o comprometimento das pessoas. As pessoas, no seu dia a dia, se inteirarem de que devem cuidar do meio. Lógico que cada pessoa não vai resolver o aquecimento da Terra aí. Não. Mas ela vai participar, ela pode ser uma participante. Né? E nas casas pode ter um jeito de construir casa que respeita mais o ambiente. E, Bacarin, eu te parabenizo por essa sua fala, né? Porque até teve aquelas pessoas, né, os fundadores do Clube de Roma, né, que foram os primeiros ali que buscaram pensar o ecossistema, o meio ambiente. Eles diziam que o agir localmente é impactar globalmente. E é exatamente isso. Cada um pode fazer um pouquinho, trabalho de formiguinha, que a gente vai estar influenciando, impactando globalmente. Como você fez, Bacarin, lá no seu governo, quando foi prefeito. Você fez uma política de mutirão, que você fez com que as pessoas se integrassem, buscassem, deu dignidade, porque você ter uma moradia, você ter dignidade. Eu vejo isso dessa maneira. Então, eu parabenizo e acho que está muito claro para todo mundo que está ouvindo aqui, nós, que você já fez e você vai fazer de novo. Você alicerça e ergue as paredes e dá cobertura, não apenas a moradia, mas a cidadania. Né? A cidadania. As pessoas participando, elas vão se tornando mais cidadãs, mais donas, né? Mais senhoras, melhor dizendo, eu gosto mais desse termo, né? Mais senhoras da coisa pública. Porque a coisa pública é de todo mundo mesmo. Né? Sim. É de todo mundo, não é de ninguém. É de todos nós. Exato. Bacarin, muito obrigado. Eu acho que esse bate-papo de política habitacional, ele é necessário e ele se faz presente e muito evidente hoje que a gente precisa ter isso muito certo. Muito obrigado. Amanhã a gente volta com uma nova temática. E quero dizer para todo mundo aqui que está acompanhando, compartilha, curte, marque os amigos, porque a gente precisa mostrar o que Jaboticabal pode ser novamente. E as propostas, né? Muito obrigado, Bacarin. Pedro. Boa tarde a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.